Muito obrigada, Sr. Mário Nogueira, colegas da mesa e colegas desse lado, porque eu estava há pouco a olhar para todos nós e se calhar sou daquelas que, apesar de neste momento estar no Parlamento, tenho vivido a minha vida na escola e, portanto, tenho uma perspectiva que vai para além da perspectiva da Casa, que é a Assembleia da República, e que é a perspectiva dos professores, de muitos daqueles, ou de tantos daqueles que fazem o seu dia-a-dia na escola. E, obviamente, quando vinha para cá e ia pensar naquilo que era o tema que nos era proposto, e, portanto, os imperativos constitucionais à educação e à escola pública, vinha a pensar exatamente que a Constituição, a nossa Constituição, dá-nos, de facto, aquilo que são as ferramentas de base, a orientação de base, para aquilo que é a vontade de tantos e tantos dos intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, que é levar a educação a todos com a mesma qualidade, com o mesmo sentido de oportunidades, independentemente de alguns dos problemas que já aqui foram colocados, nomeadamente de fatores que vão para além daquilo que é a condição de origem ou a condição de circunstância dos nossos jovens e dos jovens de hoje, dos jovens da amanhã, dos homens e mulheres do nosso futuro. E pensar naquilo que é o caminho da educação é pensar que, efetivamente, estamos a viver um momento difícil da vida do nosso país, mas, mesmo nos momentos difíceis, há um conjunto de fatores que são essenciais para o desenvolvimento, para a melhoria das condições de vida de todos nós, porque já me diziam em casa que aprender não ocupa lugar, saber não ocupa lugar, e, de facto, independentemente de alguns conceitos, de algumas concepções, dar condições de aprendizagem, nomeadamente com a oferta a que o Estado está obrigado pela Constituição, é algo que se mantém essencial e sem o qual não conseguiremos continuar enquanto país, enquanto Estado. Talvez por isso tenha havido muitas preocupações, muitas afirmações, muitas inflamações, em alguns casos com mais razão, em outros casos com menos razão, como é óbvio, sobre aquilo que é o caminho que está a ser percorrido. O atual governo, confrontado com uma situação complicada, e já aqui foi referida a necessidade da intervenção de instâncias estrangeiras naquilo que é a nossa realidade atual, tem procurado manter aquilo que são os preceitos ou as disposições, nomeadamente na abrangência da oferta nos diversos graus de ensino, não só a oferta em termos curriculares e adequação curricular, mas também na criação de opções que possam ser opções que vão ao encontro das necessidades do nosso país. E eu digo isto porque durante muitos anos surgiu a ideia natural de que todos nós temos de ter um curso, e é bom que tenhamos cursos, mas uma das preocupações que se revelou com grande significado é, por exemplo, a necessidade de fazer orientação vocacional e ajudar aqueles que têm de fazer um caminho a escolherem o caminho em função das suas apetências reais e também das necessidades da nossa sociedade. Há 30 anos atrás,
já havia áreas profissionais em que, e eu fiz essa opção, faria sentido ou não desenhar um percurso académico. E eu lembro, tive o privilégio de ser levada quase pela mão a uma entidade que já existia no nosso país, mas que a maior parte das pessoas não utilizavam, para fazer avaliação daquilo que seria ou deveria ser o meu percurso académico, no sentido de escolher um caminho. E estou a falar nisto por uma razão muito simples, porque hoje em dia nos aflige a todos encontrar muita gente que não tem saída profissional. Não ter saída profissional resulta, por um lado, de termos tido acesso à educação, mas não termos sido ajudados a seguir um caminho de acordo com aquilo que seria a oferta do mercado de trabalho. E não quero chocar ninguém quando estou a falar disto, mas quero, acima de tudo, lembrar que o Estado tem-nos facultado, o Estado, as diversas instituições, têm-nos facultado a todos acesso a um conjunto de oportunidades que advêm da Constituição e também do esforço de todos aqueles que foram agentes políticos, que foram agentes da educação, que é importante manter, mas também é importante adequar à realidade que nós vivemos. E essa adequação não pode ser entendida como contra a Constituição, tem de ser entendida como um suplemento àquilo que significará dar resposta aos jovens, às empresas, ao país. É uma nota que gostava de deixar, correndo o risco de ser politicamente inconveniente, mas deixando de lado o preconceito de não dizer o que muitas das pessoas que estão à nossa roda pensam e dizem, porque efetivamente quando se fala em ensino profissional, quando se fala em ensino dual, quando se fala em ensino politécnico, por exemplo, não pode ser entendido como estarmos a falar em ensino de menor qualidade. Durante alguns anos, ao arrepio daquilo que seria previsível, deixou-se encostar a determinadas áreas mais técnicas, a determinadas áreas de estatuto considerado não tão elevado, aquilo que foram as formações que davam às pessoas ferramentas de trabalho. Hoje, infelizmente, em tantos casos, somos confrontados com a falta de pessoas competentes, capazes para abarcar essas áreas, em termos de resposta no mercado de trabalho, e o excesso de pessoas com uma formação académica significativa, mas que depois não encontram resposta na sociedade em que vivemos. A democratização ou o desenvolvimento, que são normalmente muito daquilo que faz parte do nosso discurso, levam-nos a querer evitar, às vezes, algum tipo de discussão. E cada vez mais não consigo entender que se perspective o desenvolvimento sem olhar aos diversos parceiros que fazem parte do enquadramento que temos, por exemplo, na área da educação. E quando se fala em termos gerais de educação, fala-se em alunos, fala-se em professores, fala-se em famílias, fala-se na comunidade. Tem havido uma preocupação muito grande e parece-me que é importante, e é uma aposta que tem de continuar a fazer-se, na integração de todos os parceiros que podem e devem contribuir para aquilo que é a educação e o desenvolvimento das nossas comunidades. E quando há pouco se falava e hoje na comunicação social também, na agregação de escolas, ou nos agrupamentos ou mega-agrupamentos, falava-se também um pouco naquilo que pode significar, ou podem significar algumas dinâmicas que o trabalho conjunto de várias escolas podem significar.
Se por um lado, podemos questionar alguns dos fatores da agregação, por outro lado, podemos, por exemplo, entender que um percurso feito com base num mesmo projeto educativo, com a participação dos diversos agentes da comunidade, pode ser uma mais-valia para o crescimento e desenvolvimento dos nossos jovens. Esta era uma nota que vos queria deixar, não como nota apenas, mas porque sei que é uma matéria que está também em cima das nossas preocupações, sendo certo que sei que me estou a pôr a jeito para algumas questões sobre a matéria, não tenho dúvidas disso. Eu própria questiono algumas das coisas, acho que é um direito que continuamos a ter e que acredito que vamos continuar a ter, porque a Constituição, para além do direito à educação e a um conjunto de outras coisas, também nos dá o direito à liberdade, também nos dá o direito a pensar alto, a discutir, a divergir e, portanto, a deixar para todos vós esta nota de que acredito, acima de tudo, que face às contingências atuais, há direitos e perspectivas no sentido do futuro da escola pública que se mantêm, que fazem parte da nossa Constituição, mas também fazem parte da nossa prática e que vão ser mantidas para o futuro. Muito obrigada.